E qual è il criterio? L'amore. Chi ama vive, chi odia muore. Cioè Gesù è la salvezza, Gesù è la luce e Gesù è il segno di contraddizione. E qual é o critério? Amor. Quem ama vive, quem odeia morre. Ou seja, Jesus é a salvação, Jesus é a luz e Jesus é o sinal de contradição. Papa Francisco. Há palavras que não apenas ecoam, mas permanecem. Elas não passam com o tempo, não se diluem entre os ruídos, não se perdem entre modas ou ideologias. A fala do Papa Francisco é uma dessas vozes, clara, penetrante, cheia de verdade que não precisa ser enfeitada. E qual é o critério? Amor. Em um mundo marcado por ambivalência, por excesso de critérios humanos, por classificações frias, essa pergunta toca o essencial. E sua resposta é ainda mais contundente. O critério é o amor. Tudo o que respira verdadeiramente vive por ele. Tudo o que se fecha em ódio morre por dentro. Amor ou morte? Não há meio termo. Essa frase é o núcleo da fé cristã. O amor, como caminho, critério e juízo. Não se trata de um amor sentimental, frágil, de superfície, mas do amor que tem a forma da cruz. O amor que sabe sofrer, que se dá sem pedir de volta, que carrega, que suporta, que reza em silêncio diante das trevas. O amor que é o próprio Cristo. Jesus é a salvação, Jesus é a luz, e Jesus é o sinal de contradição. A presença de Jesus no mundo é sempre um divisor de águas. Ele é a salvação, não como fuga, mas como presença redentora que nos toca na dor. Ele é luz, não como brilho fácil, mas como claridade que revela o que está escondido. E ele é sinal de contradição, porque sua lógica não se impõe com força, mas com mansidão. Não domina, mas desce, não acusa, mas cura. A cruz é o ponto mais alto dessa contradição. Quem olha superficialmente vê derrota, mas quem olha com os olhos da fé vê o trono de um rei que reina pelo dom de si. Jesus morre perdoando, ama. Sendo rejeitado, permanece fiel quando tudo grita abandono. Ele não é apenas um mestre de moral. Ele é a encarnação de um amor que salva, um amor que vive o que ensina, um amor que vence a morte. Cristo não veio simplesmente para reformar estruturas ou pregar bons valores. Ele veio ser o critério. Ele é o critério, a medida de tudo, a luz que revela o que somos e o que deixamos de ser. Diante dele, não. Há máscaras que resistam, porque onde ele entra, a verdade se revela, a alma se desnuda, o coração se reconhece. Por isso Jesus é sinal de contradição. Ele não deixa ninguém neutro. Esse critério é também um juízo silencioso. Ele não condena, mas ao se mostrar como amor crucificado, revela o contraste do nosso egoísmo. Quando se revela como luz, deixa evidente as trevas que cultivamos. Quando se oferece como remédio, mostra as feridas que escondemos. E quando se entrega como salvação, mostra o quanto estávamos perdidos. Amar é viver. Odiar é morrer. O critério de Jesus não é meramente ético, é existencial. O amor não é apenas uma escolha moral, mas uma abertura vital ao sentido da vida. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, como diz a Escritura. Rejeitar o amor é, portanto, rejeitar a vida. É optar por uma existência fechada, egoísta, amarga. Por isso o ódio mata. Ele seca o coração, divide, obscurece, destrói. Mas Jesus não apenas denuncia isso. Ele oferece um caminho, um novo,
Coração, uma nova forma de ver e viver. Ele não nos aponta a salvação como algo distante, mas nos oferece a si mesmo como salvação. Ele não é um caminho entre outros. Ele é o caminho. Cristo é luz porque dissipa as trevas interiores. Quantas almas vivem como túmulos fechados, esquecidas de si, feridas pela vida, ressentidas, sem esperança. Mas ele entra nesses túmulos, como entrou no de Lázaro, como entrou no dele, e chama pelo nome, tira a pedra, dá nova vida. Sua luz não cega, cura, não expõe, redime. Jesus é remédio para cada dureza do coração, para o ódio que se disfarça de justiça, para a raiva que esconde abandono, para a indiferença que se disfarça de força. Jesus toca esses lugares com compaixão, não nos acusa, chora conosco, não nos força, se oferece. Ele espera à porta, não invade, mas bate. Quem o acolhe passa da morte à vida. Esse é o critério, o amor que salva. A fala do Papa nos devolve ao essencial, nos tira da distração dos discursos e nos recoloca diante do que realmente importa, o amor e tudo o que ele gera, a vida e tudo o que a alimenta, a luz e tudo o que nos permite ver. Jesus é a luz porque revela. Ele mostra o que está escondido, não para nos humilhar, mas para nos libertar. Porque viver na mentira é uma prisão. Viver escondendo feridas é prolongar o sofrimento. Mas viver na luz é viver na verdade. E a verdade liberta, mesmo quando dói. Jesus é salvação porque nos resgata de nós mesmos, de nossas autoilusões, de nossas fugas, de nossos abismos interiores. Ele não nos salva das dificuldades, mas nos salva dentro delas. Sua presença não elimina o sofrimento, mas o transforma. Não apaga as lágrimas, mas as recolhe. Não impede as perdas, mas caminha conosco no luto. E nisso consiste a salvação, não em ser poupado, mas em ser acompanhado. Jesus é sinal de contradição porque o mundo valoriza o poder e ele se fez servo. O mundo celebra o sucesso e ele abraçou a cruz. O mundo exige performance e ele oferece perdão. A lógica dele não cabe nos moldes humanos. Por isso, ele incomoda. Por isso, ele divide. Por isso, ele purifica. Mas quem o acolhe, mesmo que aos poucos, mesmo que ferido, mesmo que com fé pequena, experimenta uma paz que não é deste mundo. Uma paz que nasce da verdade. Uma vida que brota do amor. Uma luz que vence as trevas. Porque o critério é o amor. E o amor tem um nome: Jesus. Há palavras que se anunciam como semente, que não apenas informam, mas fecundam. Elas não chegam para explicar o mundo, chegam para transformá-lo. São como um sopro do Espírito que, mesmo quando nos toca em silêncio, tem a força de uma tempestade interior. A frase do Papa Francisco é uma dessas sementes. Dentro dela habita uma convocação que não se encerra numa frase bonita ou numa ideia religiosa. É um chamado a viver, realmente viver, com o critério que Jesus nos ensinou: o amor. Mas não o amor frágil, moldado por sentimentos passageiros ou convenções humanas. É o amor que se confunde com luz, o amor que salva, o amor que, sendo divino, incomoda o mundo, porque não se adapta, não negocia, não se cala diante do ódio, da indiferença, da exclusão. Ele confronta. É sinal de contradição. A proposta de Jesus, e aqui está a raiz da mensagem do Papa, é uma proposta radical. Amar é viver, odiar é morrer. Quem ama está
conectado à fonte. Quem odeia está desligado do real. E isso não é apenas uma metáfora. O ódio, aos poucos, vai secando a alma. Torna o coração árido, incapaz de reconhecer beleza, bondade ou esperança. Já o amor, esse amor de Cristo, transforma a vida em ressurreição diária, mesmo em meio às cinzas. E talvez aqui esteja o milagre mais escondido e mais poderoso da fé cristã. Viver como quem ama é viver como quem já venceu a morte. Mesmo quando tudo está desmoronando por fora, porque o critério não é o sucesso, nem o conforto, nem a certeza. O critério é o amor. E esse critério, aparentemente frágil, é a força que sustenta o universo. Há dias em que tudo se recolhe. O céu se torna opaco, o tempo parece suspenso, e a alma afunda num silêncio difícil de explicar. São os dias do deserto, dias em que a vida parece sem sabor, a oração sem resposta e o futuro uma névoa distante. Nesses dias, muitos se perguntam: onde está Deus? Nesse exato ponto, que a frase do Papa se acende como farol. Jesus é a luz, não uma luz artificial dessas que brilham demais e ofuscam, mas a luz mansa da alvorada que pouco a pouco rompe a escuridão. Jesus não brilha para exibir glória. Ele brilha para nos revelar, para nos devolver a nós mesmos. Ele é a luz que mostra o que realmente importa, o amor como critério. Mesmo quando não há sentimento, mesmo quando o coração está cansado, porque o amor cristão não depende de como nos sentimos. Ele é escolha. Ele é decisão cotidiana. Ele é entrega quando tudo diz para fugir. É perdão quando tudo diz para punir. É presença quando o mundo já partiu. E, sobretudo, é compaixão. Essa compaixão que nos arranca de nós mesmos para nos fazer instrumentos do consolo divino. O Papa usa uma expressão forte. Jesus é sinal de contradição, e isso incomoda, porque muitas vezes buscamos um Deus que nos confirme, não um Deus que nos confronte. Queremos um evangelho que nos tranquilize, não que nos transforme. Mas a verdade, e essa é a verdade que salva, é que seguir Jesus nos coloca em oposição ao espírito deste mundo. A lógica do mundo diz: pense em si mesmo. Jesus diz: quem perder a sua vida, a encontrará. O mundo diz: não, perdoe, proteja-se. Jesus responde: perdoai 70 vezes 7. O mundo clama por sucesso, poder, domínio. Jesus nos convida ao serviço, à humildade, à cruz. E aqui está a contradição. Amar como Jesus é nadar contra a corrente. É ser luz em meio à noite. É ser sinal de que existe um outro caminho. Mais estreito, sim, mas infinitamente mais vivo. Há uma dor que não se vê. Ela mora em silêncios prolongados, em suspiros que ninguém escuta, em noites que parecem não terminar. É a dor de quem não sente mais Deus, de quem reza e o céu parece mudo, de quem já tentou de tudo, mas continua com o coração em ruínas. Se você está aí nesse lugar de exaustão, onde até a fé parece ter adoecido, saiba, esta mensagem chegou até você por um motivo. Quando a alma está cansada de tentar, talvez você já tenha feito orações que pareciam não passar do teto. Talvez você tenha se doado a pessoas que só te feriram. Talvez você já tenha esperado tanto de Deus, que agora tem medo de esperar de novo. Mas escute com atenção. O amor não morreu. O amor que salva, que ilumina, que sustenta. Esse amor ainda está aí. Ele pode estar em silêncio,
mas nunca deixou de estar presente. A sensação de ausência não é abandono, o Papa Francisco nos lembra. Jesus é luz, mas a luz não precisa ser vista o tempo todo para continuar iluminando. Mesmo quando não sentimos, ele permanece. Mesmo quando tudo parece escuro, ele está. E é justamente nessa escuridão que o amor começa a renascer. Porque o amor verdadeiro nasce quando tudo nos diz para desistir. E mesmo assim continuamos. É nesse exato ponto que a fé se torna real. Quando já não há certezas, só entrega. Você não precisa estar forte para ser amado. Deus não espera que você esteja bem para te amar. Ele te ama agora, do jeito que você está, com essa dúvida que pesa, com essa tristeza escondida, com essa oração desajeitada. Jesus não se aproxima dos perfeitos. Ele se aproxima dos que caíram, dos que choram, dos que não conseguem nem explicar o que estão sentindo. Ele não exige explicações. Ele só pede: deixa que eu entre. Se você sente que está morrendo por dentro, lembre-se, quem odeia, morre. Mas você ainda quer amar. E isso significa que há vida aí dentro. Mesmo ferido, você ainda quer cuidar. Mesmo exausto, você ainda deseja recomeçar. Mesmo machucado, você ainda escuta Deus com o coração. Isso já é sinal de ressurreição. Você não morreu. Você está renascendo. Jesus não se envergonha da sua dor. Você pode ter se afastado da fé, ter gritado com Deus, ter abandonado a oração, mas Ele nunca te abandonou. Jesus não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele atravessa sua dor com um amor tão discreto que às vezes parece ausência, mas é presença profunda. Presença que se esconde para que você descubra quem você é. Agora é o tempo de voltar, mesmo sem sentir nada. Você não precisa sentir Deus, precisa apenas dizer: Senhor, eu não vejo, mas eu confio. Senhor, eu não sinto, mas eu permaneço. Senhor, tudo em mim grita para desistir, mas ainda assim eu te escolho. É isso que o Papa nos ensina. Jesus é o critério, Jesus é a luz, Jesus é a salvação, mesmo quando tudo dentro de nós está escuro. E quando tudo parece perdido, é aí que começa o milagre. Você está mais perto de Deus do que imagina. O fato de você estar aqui, escutando essas palavras, já é sinal de que o amor está te procurando. E ele não vai parar. Mesmo se você continuar caindo, mesmo se você continuar sem sentir nada, mesmo se você duvidar de tudo, a salvação não depende da sua força, depende do amor dele, e esse amor nunca falha. Você não precisa mudar tudo agora, só precisa dar um pequeno passo, deixar que esse amor te encontre, no seu cansaço, na sua raiva, na sua oração silenciosa, deixar que a luz acenda aos poucos, deixar que Deus volte a habitar o lugar onde você já não acreditava mais em recomeço. Jesus é esse sinal de contradição, que entra em nossas ruínas para construir algo novo. Há dias em que tudo se recolhe, o céu se torna opaco, o tempo parece suspenso, e a alma afunda num silêncio difícil de explicar. São os dias do deserto, dias em que a vida parece sem sabor, a oração sem resposta e o futuro uma névoa distante. Nesses dias, muitos se perguntam: onde está Deus? É nesse exato ponto que a frase do Papa se acende como farol. Jesus é a luz, não uma luz artificial, dessas que brilham demais e ofuscam, mas a luz mansa da alvorada, que pouco a pouco rompe a escuridão. Jesus não brilha para exibir glória.
Ele brilha para nos revelar, para nos devolver a nós mesmos. Ele é a luz que mostra o que realmente importa, o amor como critério. Mesmo quando não há sentimento, mesmo quando o coração está cansado. Porque o amor cristão não depende de como nos sentimos. Ele é escolha. Ele é decisão cotidiana. Ele é entrega quando tudo diz para fugir. É perdão quando tudo diz para punir. É presença quando o mundo já partiu. E, sobretudo, é compaixão. Essa compaixão que nos arranca de nós mesmos para nos fazer instrumentos do consolo divino. O Papa usa uma expressão forte: Jesus é sinal de contradição. E isso incomoda, porque muitas vezes buscamos um Deus que nos confirme, não um Deus que nos confronte. Queremos um evangelho que nos tranquilize, não que nos transforme. Mas a verdade, e essa é a verdade que salva, é que seguir Jesus nos coloca em oposição ao espírito deste mundo. A lógica do mundo diz: pense em si mesmo. Jesus diz: quem perder a sua vida, a encontrará. O mundo diz: não, perdoe e proteja-se. Jesus responde: perdoai 70 vezes 7. O mundo clama por sucesso, poder, domínio. Jesus nos convida ao serviço, à humildade, à cruz. E aqui está a contradição. Amar como Jesus é nadar contra a corrente. É ser luz em meio à noite. É ser sinal de que existe um outro caminho, mais estreito sim, mas infinitamente mais vivo. Agora, eu te convido a fechar os olhos, silenciar a alma e deixar que essa oração te abrace por dentro. Confie, respire e permita-se ser tocado por Deus. Senhor, hoje não tenho palavras bonitas, só um coração cansado e uma saudade de Ti que não entendo. Venho como estou, partido, fraco, sem forças para pedir milagres, mas venho. E talvez isso já seja a oração. Nos dias em que tudo escurece, ensina-me a não apagar por dentro. Quando o medo grita mais alto que a esperança e o céu parece mudo, vem com teu toque silencioso. Aquele que me lembra que ainda sou teu, mesmo quando quero fugir. Se me sinto encurralado, sem saída, agarra minha mão. Não soltes, mesmo que eu tente me soltar. No fundo há um fio de fé que ainda clama por ti. Se esqueci como rezar, ensina-me devagar. Transforma meu silêncio em súplica, meu suspiro em louvor. E se nada sair dos meus lábios, que teu Espírito ore em mim o que já não sei dizer. Tiro as pedras que carrego, arrependimentos, feridas, fardos que aceitei calado. Ajuda-me a soltá-las. Se alguma for necessária, dá-me força para carregá-la com fé. Fica perto quando o coração se fecha pela dor. Espera comigo até que ele se abra de novo. Aceita-me de volta mesmo sem saber como voltar. Meu olhar perdido, minha lágrima escondida, tu sabes traduzi-los. Sopra em mim, Espírito Santo. Que minha dor seja terra onde tua graça brote, amanhece em mim, mesmo que lá fora seja noite. Uma luz pequena, mas verdadeira, como o Papa Francisco disse: Jesus, salvação que vence o ódio e a morte, entrego tudo, a saudade, o medo, os fracassos. Não porque seja fácil, mas porque não quero mais carregar sozinho. Se eu cair de novo, vem atrás de mim. Trata minha alma com cuidado, como algo precioso e ferido. Recomeça comigo, Senhor. Devagar, no teu tempo. Preciso de ti, não só na oração, mas na vida, e mesmo sem entender, confio, porque tu és amor, e quem ama, vive. Amém.
Se essa oração tocou o seu coração, comente e curta e nos siga para fortalecer este canal de fé. Que Deus esteja com você hoje e sempre.